Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, né? A gente vai fazer uma devolutiva a partir das atividades que vocês fizeram. Então isso, coloquem o nome. Seja bem-vinda, Keren. Keren era uma das que não estava conseguindo entrar. E perdoe-me pela tosse, tá, pessoal? Tô tomando um chá com limão aqui horrível e espero conseguir falar com vocês bastante tempo. E a ideia é a seguinte: eu vou apresentar o parágrafo da introdução nesse primeiro momento, e vocês vão fazer uma leitura ou vocês vão fazer um comentário a partir do que vocês fizeram no fichamento de vocês. Eu escolhi alguns de vocês previamente para falar, mas caso outros queiram falar também, apresentar, fiquem à vontade. Eu escolhi alguns porque eu acho que tem algumas diferenças entre eles, mas a aula está aberta para todo mundo participar, para todo mundo falar, um para discordar ou para concordar, tá bom? É importante que vocês entendam que, embora eu esteja pedindo um fichamento até com certa constância para vocês, há várias maneiras de você produzir um fichamento. Você pode produzir um fichamento a partir de um recorte do próprio texto. Isso quer dizer o seguinte: você pode, ao invés de escrever a sua interpretação, você pode recortar a frase do próprio texto e compilar aqueles recortes, aqueles fragmentos, de um modo que você entenda. Você pode fazer de modo misto, que é recortando uns pedaços do texto e outras você escrevendo, ou você pode fazer apenas o descritivo, que é aquele no qual você escreve. Por que dessa insistência do professor para que vocês façam esse fichamento? Porque esse fichamento, ele dá condição para vocês fazerem a leitura estrutural, né, que é uma leitura que é padrão nas universidades brasileiras, sobretudo nas grandes universidades brasileiras, né, que é uma leitura que uma leitura que pressupõe uma lógica interna do discurso, e essa ordem dessa lógica do discurso, ela precisa vir de maneira organizada. Então, por exemplo, num curso de Direito, num curso de Engenharia, que são cursos aparentemente diferentes, quando vocês estiverem lendo a parte teórica, vocês vão ser quase que obrigados a fichar os textos que vocês estão lendo, porque os debates em sala de aula sobre o texto, eles vão estar determinados a partir de pontos extremamente específicos. Então o professor vai falar: qual que é o argumento no parágrafo 4? Se você fez uma leitura que você não destacou o parágrafo 4, você vai falar: eu não lembro, eu lembro mais ou menos daquilo que eu li. Então é importante que vocês tenham essa leitura estrutural. É claro, cada um de vocês, com o passar do tempo, vai aprender a fazer o fichamento ao seu modo. Por isso que eu não estou sendo tão criterioso com relação ao certo e ao errado. Não é muito sobre o que, mas sobre o como se faz, tá? A partir do momento que vocês começam a dominar, vocês podem fazer a maneira de vocês, porque é um material que vocês produzem para si mesmos. Não é um material que vai ser produzido a posteriori. Embora, né, eu vou dar um spoiler aqui, né, e é uma coisa que eu acho antiética, mas acontece. Há alunos de graduação que ganham muito dinheiro vendendo fichamentos, né? Porque as pessoas não têm tempo de ler as obras inteiras, ou têm preguiça, não sei, elas acabam comercializando. Existe um mercado paralelo de fichamentos nas grandes universidades que é bastante interessante. É uma coisa para ser estudado na economia aí, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui a tela e eu vou colocar o livro puro e cru para vocês. E aí eu vou pedir para vocês lerem o que vocês escreveram e comentarem. É claro, isso vai demorar um pouco, talvez a gente se prolongue um pouco na aula, então a primeira parte a gente vai fazer isso, e numa segunda parte eu tenho a pretensão de terminar a aula do Heráclito apresentando o Parmênides, né? E por que, professor, você vai apresentar o Parmênides? Porque o Parmênides, ele é o oposto do Heráclito, ele é o pensador que se antagoniza ao Heráclito. E é importante que vocês tenham essa outra percepção do que é o ser segundo Parmênides, tá? Interessante, né? Eu vou apresentar uma música também que daria em tese, ou apontaria em tese para a filosofia do Parmênides, mas eu estou dizendo isso, sobretudo, porque à medida que vocês vão estudando filosofia, sociologia, história, as artes, vocês vão percebendo que o conhecimento e as experiências que vocês têm, elas acontecem por camadas. Então, por exemplo, quando um filósofo ouve uma música, além dele ouvir aquela letra, que é a letra explícita, ele consegue se aprofundar e perceber as referências que o autor usou ao produzir aquela letra. Então, à medida que você complexifica a sua forma de ver o mundo, você consegue se aprofundar na maneira como você enxerga a arte, na maneira como você enxerga os textos, na maneira como você percebe os argumentos.
Então, é bastante interessante vocês terem esse contato, tanto com a sociologia, com a filosofia, com a história, com as artes, porque essas disciplinas vão dar a vocês a condição de discutir e debater com grandes autores que já se foram. Né? Por exemplo, às vezes eu estou ouvindo uma determinada música ou assistindo um determinado filme, e eu falo, nossa, ó, o autor, o diretor, ele está usando como argumento uma coisa que o Platão disse. Olha só, ele está usando o código do Descartes. Olha só, ele está usando um argumento do Spinoza. Isso dá para você uma sensação e uma alegria de participar desse debate, que a gente brinca, né, com os mortos, muito interessante, porque vocês vão ter a condição de entender a coisa em si, mas entender as camadas de profundidade que aquela coisa tem. Isso, dinheiro no mundo paga. A melhor coisa do mundo é você conseguir olhar para uma coisa e ver naquela coisa a sua profundidade, né, e ver a sua complexidade. Porque é para isso, de certo modo, que essa educação dos sentidos, ela nos condiciona, né? É você conseguir ouvir uma música e perceber qual é o elemento fundamental daquela música, qual é a inspiração do autor, quais são as relações que o autor faz numa música, numa obra de arte. É para isso que serve a filosofia, é para isso que serve a sociologia, é para isso que serve as ciências humanas, para nos dar a capacidade de ver aquilo que as pessoas comuns, infelizmente, não conseguem ver. É uma ruptura com o senso comum, tá? Então é bastante importante que vocês tenham essa noção, né, de que não é uma coisa alheia, a filosofia não é uma coisa estranha. Estranho, na verdade, é você não ter esse conhecimento, porque esse conhecimento ele te aparta de uma realidade extremamente prazerosa. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Parmênides, a gente vai falar em sociologia, a gente vai voltar para o manual antirracista, para a gente discutir as nossas ideias e aperfeiçoá-las, tá bom? Então, vou colocar para apresentar aqui a ordem que vocês vão falar. Eu não escolhi, acho que só a Maria Luísa que eu pedi para que fizesse a primeira parte, né, que apresentasse o primeiro. Deixa eu ver se eu consigo adicionar o. Tá aparecendo para vocês aí a tela? Sim. Não, tá. Ah, legal. Então, ó, eu não vou conseguir vê-los, tá? Eu tô com a tela aberta aqui, eu não consigo visualizar vocês. Eu vou pedir, e aí essa devolutiva ela vai partir do pressuposto que existe um modo de fazer, nesse caso, que é mais importante do que o que foi feito, tá? Então, aqueles que não foram escolhidos, não fiquem tristes, né? A vez de vocês vai chegar, com certeza. E aqueles que foram escolhidos, fiquem à vontade, tá bom? Para comentar, e os outros também fiquem à vontade. Então, ó, a gente tem... Me ajudem aqui, caso eu porventura, não conseguir achar aqui, porque eu não numerei os parágrafos. A gente tem o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Desculpa. E eu gostaria que a Maria Luísa comentasse o parágrafo 1 e o parágrafo 2. A gente não vai fazer a leitura novamente, né? Porque senão a gente vai tomar muito tempo da aula, mas vocês fiquem à vontade para ler ou para comentar, tá? Então, Maria Luísa, você está por aí? Tô. Então, o que você disse no parágrafo 1 e no parágrafo 2? O que a autora está tratando aí no parágrafo 1 e no parágrafo 2? Você consegue compartilhar conosco? Consigo. Eu não preciso ligar minha câmera não, né? Não, fica à vontade, pode ser só o áudio. Bom dia, gente. O primeiro parágrafo se inicia com a narradora, que também é a autora, falando sobre a maneira que se aprendeu sobre a escravidão na infância dela. Assim como muitos de nós, a história da escravidão foi ensinada do ponto de vista dos vencedores, entre aspas, na qual retrata apenas o período da escravatura, como se não houvesse existido uma vida anterior da qual essas pessoas foram tiradas à força. E que também a população negra aceitou se tornar escrava sem resistência, de maneira passiva. Parece absurdo ler isso agora. Porém, ao longo do tempo, essa ideia de escravidão que foi nos imposta foi sendo desconstruída com o conhecimento da real história de que, sim, houve resistência por parte dos negros e de que a população em si não foi escrava, e sim foi escravizada. Pois isso não era uma condição natural, mas sim uma situação que foram colocadas à força pela ação de outro. Esse foi o fichamento do primeiro parágrafo que eu fiz, de acordo com
primeiro da introdução do texto, e agora eu vou ler o segundo. No segundo parágrafo, a autora diz que se para ela, que cresceu em um lar militante negro, aberto a debates, foi difícil perceber esses detalhes na história da escravidão, para quem nunca procurou saber, é mais complexo para entender. Porque se ela cresceu num lugar que já estava lá para ela, aberto para ela poder tirar dúvidas e esclarecer sobre a história antiga, imagine para outros lares que as pessoas não se importam nem em saber como aconteceu, de que maneira aconteceu. Para a compreensão desse processo, é necessário perceber que, mesmo se atualmente você busca a consciência racial, em algum momento você já compactuou com isso. Então, professor, esse foi o fichamento do segundo parágrafo. Legal, Maria Luísa. Não ficou nenhuma dúvida. A Maria Luísa, quando ela fechou, ela fez um fichamento crítico, né? Então, além dela apresentar o que a autora trouxe, a Maria Luísa também vai fazendo alguns comentários pessoais acerca daquilo que ela foi interpretando. Esse fichamento crítico ele é bastante interessante para você dar sentido para aquilo que você está fazendo, tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre o 1 e o 2? Fez uma leitura diferente ou quer comentar? Não, né? Então, ó, o 3 e o 4, eu gostaria que o Daniel e o Vitor, a dupla, né? Isso mesmo, professor. E aí, um de vocês, ou os dois, vocês podem falar um pouquinho sobre o 3 e o 4. O que vocês escreveram, né? Enfim. Fiquem à vontade. Se quiserem apresentar também. O computador desligou na hora que eu apresentar. Você vai apresentar? Eu iria, né? Mas ligou. Não, mas dá para... Eu posso apresentar aqui. É melhor, Peraí, porque... eu tenho que deixar de apresentar, né? Se não quiser que transmita, professor, nós podemos só falar mesmo. Transmitir vai ficar mais fácil pro pessoal ler. Não, peraí. Você já consegue daí apresentar? Consigo sim, vai... Não pode fazer, vai. Eu acho que eu estou apresentando, né? Nossa, tá de brincadeira. Tomada com mau contato é um desastre, professor. Eu sei, cara. Vocês conseguem? Ah, tá, beleza. Vai lá. Apresentando já. Pode ser feita a leitura simplesmente ou pode ser feita essa apresentação. Fiquem à vontade, né? Bom dia a todos. Vai lá, o áudio está bom? Tá. Aí, Daniel, pode iniciar. Então, tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Sim. Então, Sim. nesse parágrafo aqui, eu vou, o jeito que eu fui fazendo, nessas partes que estão em azul, é quando eu coloco a citação da autora mesmo. Aí eu pego já é no parágrafo 3. Falar sobre o racismo no Brasil é um debate estrutural. Assim, é necessário que haja uma visão histórica, começando pela relação entre escravidão e racismo. Então, aqui nesse trecho, a autora ela coloca que existem duas visões desse debate estrutural, que é entre a visão da escravidão e do racismo. E aí começa pela parte que os negros eram tratados como mercadorias, que não tinham acesso a direitos básicos, a distribuição de riqueza. E aqui eu coloco um trecho que fala assim: deve-se pensar como esse sistema vem se beneficiando por toda a história da população branca, né? Porque esse sistema vem de muitos e muitos anos, e é sempre a mesma situação, né? E aí a autora, ela faz uma crítica a esse sistema, né? E fala como o racismo ela perdura na história. E aí eu acrescentei aqui uma citação do físico alemão, né, Albert Einstein, que fala que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, que é o que exatamente a autora fala, que o racismo já vem de muito tempo na história, então é muito difícil tirar ele fazer essa mudança, entendeu? Já que é algo que é contínuo. Acho. Pode continuar. E mais à frente ela até cita o Silvio Almeida, né? Porque a questão do racismo estrutural, nessa parte que o Daniel falou.
Aí, no quarto parágrafo, ela cita a Constituição de 1824, né? Que é educação como um direito a todos os cidadãos, todavia a escola estava proibida para negros escravizados. Então, ela meio que, a partir desse parágrafo, ela coloca como tópico a forma de educação da Constituição do Império de 1824, mas ela coloca assim uma educação que foi forjada não a todos, e sim somente a um grupo Exatamente. específico, e ali já tem presente um preconceito, né? Era considerado cidadão os portugueses, mas os negros não eram considerados. Eles não tinham acesso. Aí ela até coloca uma setinha que nós colocamos, né? Como a gente separou por tópicos, a gente colocou o tema central e separamos os tópicos que ela. Tipo, a gente não quis abranger num geral, a gente quis colocar os temas centrais que ela falou no parágrafo. Então, ela cita, como o Daniel disse, os cidadãos como portugueses. Já os nascidos no Brasil e negros, eles eram libertos desse termo, né? Eles não eram considerados cidadãos. E o direito dessa posse só dificultava o acesso da educação para todos, né? Então, ele meio que não havia aquela miscigenação. Quem era português era separado de negro, e quem era negro não tinha posse daquilo que o português tinha. Então, era isso, professor. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Exatamente. Alguém quer fazer algum comentário sobre o 3 e o 4? Que tá diferente, quer apresentar, quer falar um pouquinho? Fiquem à vontade. Algum ponto que vocês acham que eles tocaram que faltou para vocês, ou o contrário também? Sim, não? Tá, então beleza. Então a gente vai para o 5 e para o 6, né? Parece que algo deu errado. Por favor, tente novamente. O meu coisa de voz ligou aqui. Google intrometido. Então, o 5 e o 6, você pode falar um pouquinho, Ana, sobre ele? A gente tem um aluno do Google aqui, a gente está sendo espionado. A Ana está por aí? Meu áudio tá bom, gente? Assim, Assim. Tá bom. Então, eu vou falar do fichamento 5. E no trecho 5, a autora, ela fala que também havia a lei de terras de 1850, desculpa, que extinguia a apropriação de terras com base na ocupação e o Estado ganhava o direito de distribuí-las mediante somente a compra. E gente, fiz um resuminho aqui. E no parágrafo 6, a autora fala que durante o estudo da história do Brasil, vemos como os dispositivos legais que foram estabelecidos durante e após a escravidão contribuem para a manutenção da mentalidade casa grande e senzala. E a autora também, ela colocou uma afirmação da psicanalista Neuza Santos, que afirma que a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco, e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. Ai, professor, desculpa que a minha voz está meio ruim hoje. Não, tá ótimo, Ana, tá ótimo. E é interessante porque vocês estão fazendo no improviso, né? A exceção da Maria Luísa, que eu já tinha comentado com ela que ela começaria, os outros estão fazendo agora, no improviso, né? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, interessante, né? A gente está correndo aí. O fichamento do Daniel e do Vitor, ele é um fichamento misto, né? Ele tem trechos interpretativos e ele tem trechos destacados. Então, vocês destacaram pedaços e interpretaram. No caso da Ana, a Ana vem interpretando, né? Eu li o fichamento dela, foi muito bem também, o fichamento de vocês foi bastante interessante. A Ana vem interpretando totalmente o texto,
E essa era a ideia, né? Que vocês fizessem desse sentido. Quando eu ouço ou quando eu leio o fichamento de vocês, eu preciso encontrar elementos indiretos, né, a partir da linguagem de vocês que me conduz até o texto. E é isso que tem acontecido, né? Então, por isso que alguns de vocês foram escolhidos. Há outros fichamentos muito interessantes também, mas o texto é muito pequeno também, não daria para a gente ficar aqui tratando, e por isso que eu escolhi alguns mais pontuais aí, tá bom? A próxima dupla, no caso, é a Priscila e a Ellen. É isso, né? Foram vocês duas que fizeram, não é isso? Parabéns, Ana. Isso, Parabéns. Já que vocês estão dando parabéns, ó, parabéns Maria Luísa, parabéns Vitor Daniel, parabéns Ana, parabéns para todo mundo. A Ellen e a Priscila, fiquem à vontade. Vocês vão apresentar, vocês vão falar? Acho que a gente vai só falar mesmo. Tá ótimo. Tá dando pra me ouvir, gente, certinho? Tá normal. Tá dando pra ouvir. Sim. É o 7, né? Isso, 7 e 8. Djamila afirma que temos o pensamento de que a escravidão teve mais impacto no Brasil do que em outros lugares, sendo que, na verdade, refletiu em toda a sociedade. Dá exemplos que comprovam que reflete até os dias atuais. E ela dá o exemplo de que nos Estados Unidos também foi algo muito grande que refletiu nas pessoas, na vida das pessoas. No parágrafo 8, a autora fala como o racismo impede os negros de terem seus direitos. O racismo é algo grande na sociedade. Não podemos simplesmente relevá-lo. E faz uma citação de Silva Almeida, no qual ele diz que não haverá mudanças apenas dizendo eu não sou racista, que não sei o que lá. Devemos ter atitudes antirracista. Legal. No fichamento de vocês deu quantos parágrafos? 9, 10, 11? Porque teve gente que contou a citação como um parágrafo. E aí não tem problema, tá? Quantos parágrafos deu no seu fichamento, Luísa? O meu deu 11. 11, né? O meu deu 11 também. Não tem problema. Alguém quer fazer algum comentário sobre o 7 e 8? A partir dos trechos que vocês têm aí? Acho que eu quero falar. Não em relação só a 7 e 8, mas sim, de lá para cá, dá para perceber como o racismo é um sistema que ele foi criado detalhadamente para tirar a liberdade do negro, em todos os quesitos. Que ele foi tão bem detalhado que não é só você parar para pensar e falar, nossa, eu não sou racista. Porque é uma coisa que já está enraizada. E se já está enraizada, é uma coisa muito difícil de se tirar. E não é um problema pessoal em si. É um problema que todos nós temos que resolver. E ele foi tão... Tipo, não dizendo que a pessoa que... Não a pessoa, porque não foi uma pessoa. Que no momento em que o racismo foi criado, a pessoa foi uma pessoa inteligente. Não, mas foi tão bem criado isso, pensado em tirar a liberdade, que as pessoas não tinham direito de moradia, não tinham direito a uma boa relação social, não tinham direito a estudos e nem nada que poderiam agregar a ela. Então é uma coisa que a gente tem que parar. Quão difícil é tirar do nosso dia a dia, porque é muito bem detalhado, é muito bem descrito. Acho que é só isso. Legal, Luísa. Muito bom. Professor. Acho que seria... você já abriu o microfone. Seria legal você falar, Vitor, né? Até porque você está com o Silvio Almeida também. Tem uma questão de você dizer que não é racista não basta, né? Porque tem alguma coisa aí. Você consegue falar um pouquinho disso, Vitor? Consigo até falar de outra coisa também. É que nessa questão aí é mais pro parágrafo 10, né? Que ela faz a citação do Silvio Almeida no parágrafo 9, e no 10, é porque eu liguei o computador agora, eu não tô com o documento aberto, tô falando do que eu me lembro. A autora, ela questiona, se não me engano, a estruturação do que as pessoas falam. Tipo, por exemplo, igual a Maria Luísa falou, mas eu não sou racista. Ela pega e fala que isso não é um problema estrutural. E não, não é o posicionamento da pessoa dizer que não é racista.
mas a questão é que a pessoa utiliza de expressões e ela não tem nem ao mínimo peso daquilo que ela fala. Tipo, ela usa já expressões no seu cotidiano, ela tem ações criadas desde pequeno, seus familiares passaram, ou se não, ela adquiriu hábitos no seu crescimento, e com isso ela acaba, de certa forma, sendo racista, e só falar que, mas eu não sou racista, não é suficiente hoje em dia, por conta que ela também cita que para você poder se questionar se você é racista ou não, você tem que se questionar como você combate o racismo. Então, quais as formas de combate que você tem para combater a opressão. E aí, no final, ela diz que essa luta racista contra o racismo, ela não é um dever só de uma pessoa, ela é um dever de todos, por conta que todos os cidadãos estão inseridos numa sociedade com base negra, né? Então, você fala, eu vou deter o racismo porque meu amigo é negro. Não, você tem um dever de deter o racismo por conta que você está inserido numa sociedade que tem hábitos desde sua criação, né? Que os portugueses já têm hábitos racistas, mas que devem ser consolidados por todos, não apenas porque tal fulano, o meu vizinho é negro. Legal. Quando ele fala assim, não haverá mudanças apenas dizendo que não somos racistas. Eu lembrei, de uma fala que eu vejo muita gente falando, né? Eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro que não sei o que lá. Mas uma vez eu li, e eu sei que é verdade. Você pode ter mãe negra, pai negro, que você vai ser racista. Que você tá apto a ter atitudes racistas. É algo enraizado, né? O Kaique tá por aí, o Kaique tinha caído. Quem quer falar? Ô, Nanes, você vai falar ainda, viu? Pode esperar que você vai falar. O Kaique tá aí ainda? Eu tô aqui, é que eu tinha trocado do celular pro computador. Beleza. Ô, Lenis, você quer fazer um comentário sobre o que eles disseram? Porque você vai falar a parte final aí. Bem, o meu fichamento, ele se encerra entre o parágrafo 9 e o parágrafo 10. Eu até fiquei um pouquinho preocupado com o pessoal dizendo que o parágrafo deles foi levado até o 11 e tal, mas... Não tem problema, Lenis. É só uma questão de agrupar. Aí você faz do 8, o 9 e o 10. Você vai ser o último a falar aí, tá? Aí eu vou abrir para o Kaique, porque o Kaique fez um comentário na nossa outra aula que eu acho bastante interessante. E aí você fecha, Nanis, porque tem mais algumas coisas que seria interessante que você dissesse também, tá? Então, o Kaique, durante a aula você tinha dito que havia uma questão... você trouxe até um exemplo, né, de um caso que aconteceu e tudo mais, ou alguém trouxe, e aí você fez uma distinção entre o racismo estrutural e um outro racismo. Qual que era, Kaique? Eu estava falando sobre o colorismo, se eu não me engano. Isso. Mas aí você usou como no exemplo daquele motoqueiro que foi vítima, né, do cara que morava no condomínio. Você, além da parte do colorismo, você falou, nesse caso específico, não é só o racismo estrutural, ele é um outro racismo. Qual que era? Você lembra? Eu acho que eu tinha dito que era um racismo patológico e também ele estava sendo racista e as pessoas estavam defendendo ele, dizendo que ele não estava sendo racista porque a pessoa não era negra, enquanto ela era. E aí você falou do colorismo, né? Dizendo que a vítima não tinha todas as características negras e por isso ela não era uma pessoa, entre aspas, puramente negra para poder sofrer de racismo. Estavam usando do colorismo, que é uma arma contra o racismo, para usar uma arma a favor do racismo. Esse é o problema da estrutura, né? Quando uma coisa é estrutural, ela consegue ser invertida, né? A favor daquele pensamento corrente, daquele pensamento estruturalizado, estruturante. A gente vai ter uma aula sobre o Bourdieu, que é um sociólogo bastante importante no terceiro ano, em que a gente vai falar exatamente dessa questão, né? Dos elementos estruturantes na sociedade que determinam o modo como nós pensamos. Então a gente acha que pensa porque pensa, acha que pensa porque é livre, mas existem elementos que estruturam o nosso modo de pensar e a partir dos quais a gente não consegue se encaminhar se não for a partir deles. Tem até uma palavra que usam no colorismo, que é a palavra pardo, porque aqui no Brasil a gente tem uma definição de raça que é o negro, o branco, o pardo e às vezes o indígena, dependendo da região, enquanto os países são negro e branco. Aí aqui no Brasil a gente fala o pardo,
que é uma mistura entre as duas raças, só que a origem da palavra parda remete à sujeira, como se fosse um misto de duas culturas, e as pessoas brancas usavam isso para denegrir os descendentes de duas raças, que eram os mistos do filho de uma pessoa da Casa Grande e de uma escrava. Legal, legal, Kaique. E aí agora a gente vai abrir, e aí, Nenes, fecha, tá? Faz a leitura do 9, a mesma que do 8, do 9, do 10, mesmo que porventura a gente se repita, não tem problema. E aí você fala como você fez para fichar também, porque o seu fichamento, para mim, ele foi bem difícil, porque eu não consegui determinar se você partir de uma interpretação sua, ou se você ficou preso somente ao texto, assim, se você tentou fazer uma coisa puramente textual. Ficou bom pra caramba o seu fichamento também, né? Ele ficou muito bem construído, mas ele é bastante objetivo, né? Mas ele tem uma objetividade estrutural, isso é bastante interessante também. Fala um pouquinho dos últimos parágrafos e como que você fez o seu fichamento, por favor. Bom, realmente, o meu fichamento, ele se baseia bastante em relação ao conceito principal do livro, né, do texto da introdução. E eu gostaria de complementar, basicamente, o que foi abordado pela Priscila, pela Ellen, pelo Vitor e o Daniel, entre o parágrafo 9 e 10, que a Djamila faz um apontamento de erro, né, ao iniciar uma discussão sobre esse problema, seguindo aquela abordagem bastante clichê, tipo, mas eu não sou racista. Porque, segundo a Djamila, o que está em questão não é um posicionamento moral e individual. É um posicionamento, sim um problema muito maior do que isso. É simplesmente um problema estrutural. E a principal indagação seria sobre a participação ao combate ao racismo. A gente tem bastante aquele argumento de que, tipo, eu não sou racista por conta que, sei lá, eu tive avós, bisavós, meus bisavós eram negros. Esse argumento chega a ser muito vago, porque é um problema muito maior do que isso. Seria mais sobre a indagação sobre qual é a sua participação para acabar com essa prática do racismo, principalmente no Brasil. Porque é descrito também se eu não me engano, talvez no parágrafo 5 e 6, ela destaca bastante como que no Brasil eles colocam que o racismo no Brasil foi muito crítico comparado aos outros países. Impactante. Isso. E é basicamente isso, professor. É esse adendo que ela faz nos últimos parágrafos sobre qual seria a sua principal indagação para acabar com esse problema. Esse problema estrutural, no caso. Professor, o senhor tá mutado. Que burro, né? Ops. Professor aqui falando com o negócio desligado. Ela fala também que ela entende que outros grupos passam por preconceito, sofrem discriminação também, mas que o objetivo do livro, na verdade, é tratar do racismo para com o negro, né? Porque é o ponto de partida dela, né? Além de ser o lugar de fala dela, é o ponto de partida. O Cortella, ele diz uma coisa que eu acho bastante interessante, né? Sobre essa questão do lugar de fala. Ele vai dizer o seguinte: quando eu sou branco, eu posso falar sobre o racismo. Quando eu sou negro, né, a gente pensando nesse racismo que a gente está tratando aqui, né, eu posso falar do racismo. Então, falar sobre o racismo é tornar o racismo objeto da minha reflexão. Falar do racismo é tornar o racismo objeto da minha reflexão a partir da minha própria vivência, a partir do meu lugar de fala. Claro, é uma distinção que pressupõe uma precisão de palavras, né, terminológica, mas que me parece bastante coerente, né? Então, eu falo do racismo quando eu estou no lugar de fala do negro, né, no caso que a gente está tratando aqui. Eu falo sobre o racismo quando eu estou fazendo uma reflexão de fora, né? O racismo, ele é um objeto do meu pensamento. Professor, Oi? Sem te interromper rapidinho, mas pode falar um racismo na prática, um racismo teórico, entre aspas? Sim, sim. O racismo teórico, ele seria essa estrutura racista que permeia a nossa realidade.
E o racismo na prática seria as consequências conscientes ou inconscientes das pessoas a partir dessa própria prática racista. Eu não vou me alongar aqui, a gente pode fazer isso num outro momento, porque a gente ainda tem paramentos para falar, mas a própria questão do que aconteceu do Magazine Luiza, de abrir o programa de trainee apenas para negros, né? Existe ali uma questão que é a seguinte, outras empresas já fizeram isso. A Ambev, outras empresas grandes estão nessa mesma tonada, mas a Magazine Luiza ela veio para o foco. E as pessoas estão falando, mas isso é racismo inverso, né? Porque o branco não tem a possibilidade de trabalhar e de pertencer, de disputar e tudo mais. É claro, isso é uma coisa muito, muito surreal, na medida em que você tem uma estrutura inteira dentro do próprio Magazine Luiza que sempre priorizou o homem branco, né? Então, é bastante importante a gente pensar que o fato de abrir-se um trainee para que negros participem, embora possa soar, né, ao senso comum, como uma espécie de racismo inverso, alguma coisa assim, não se sustenta, uma vez que os cargos de alta patente no Brasil, que os cargos de chefia no Brasil, são quase todos eles dominados por homens brancos de classe média. Então, a gente precisa pensar com um pouco mais de alteridade nessas coisas, porque você dizer que, mas é racismo ao contrário, você deixa de levar em consideração que existe uma estrutura que já beneficia o homem branco. É claro, nem todo homem branco é rico, nem todo homem branco tem acesso, né, às benesses de uma vida luxuosa, mas é interessante pensar que ainda na pirâmide, entre o negro, se você for pensar na base da pirâmide, entre o branco e o negro ainda sai atrás, porque além da questão formativa, da questão estrutural, da questão de organização e demográfica urbana, você ainda tem o racismo estrutural. Então, é sempre uma corrida que requer do negro no Brasil e em outros países, um passo a mais, né? 2, 3 passos a mais. Então, é importante a gente pensar sobre esse ponto de vista para a gente não tomar a coisa de maneira muito, muito pura. Não adianta eu pensar num argumento puro, eu preciso pensar no contexto que valida esse argumento, né? Quando a gente está pensando na dignidade humana. Eu acho que é isso, senhores. Professor, a ideia... Pode falar. Uma pergunta para encerrar, que você já vai encerrar esse assunto. Você citou o racismo reverso, e eu acho assim, pelo menos para mim sempre foi, no papel, pelo menos, que o racismo não tá ligado, o racismo não foi feito para o negro, o termo racismo. Eu acho que o termo racismo é para todo mundo que sofre algum tipo de preconceito com base na sua cor, ou talvez religião. O termo racismo, que eu quero saber, foi feito exatamente para o negro, ou se, por causa da cultura, esse termo foi colocado para o negro, porque só o negro sofre racismo. Quando falam de racismo reverso, eu não vejo o nome racismo reverso. Não existe racismo com branco, mas quando fala racismo reverso, eu acho que não é racismo reverso, sim racismo. Porque para mim esse termo abrange todo mundo. Sim, uma boa pergunta, Pedro. Não foi criado para o negro, né? Existe racismo de povos, de etnias diferentes uns para com os outros, né? Durante a história isso acontece durante muitas vezes, né? Então um determinado povo se achava superior e acreditava que a sua raça era superior à dos demais, mas acontece uma questão a partir das grandes viagens marítimas, né, da exploração da América, sobretudo, que é tornar esse processo do homem branco para com o homem negro um processo estruturalizante e comercial. Porque o racismo ele estava ligado às guerras, ele estava ligado a uma outra percepção. Quando a questão etnocêntrica europeia entra em voga, o negro, o racismo do branco para com o negro, ele assume um outro patamar, ele assume uma outra dimensão, né? Ele não é só mais uma questão racialista, pura e simplesmente, ele é uma questão racialista que se fundamenta em elementos bastante profundos, como a economia, como a organização política e muitas outras coisas. E isso num período longo, né, de muitos anos. E aí a Europa se constitui, a Europa, sobretudo os países de grande navegação, eles se constituem a partir de uma mão de obra escrava.
E aí, quando a gente vai pensar no racismo estrutural, né, nesse do homem branco para com o homem negro, a gente está pensando num contexto de sofrimento que perdura há muitos séculos, e que tem como pano de fundo não o preconceito, né, no sentido que você está tomando, o preconceito pura e simplesmente com a cor do sujeito, mas uma estrutura muito mais profunda. Né? Então, por exemplo, é claro, eu não posso ser desonesto, por exemplo, e dizer que não existe racismo reverso. De fato, não existe racismo reverso, porque a gente está pensando numa estrutura estabelecida no Ocidente. Né? Então, uma estrutura estabelecida no Ocidente, em que o negro foi vítima do branco, é óbvio que não existe. Mas, por exemplo, se a gente vai pensando numa estrutura temporal de povos distintos, que não tem esse processo estrutural, aí você pode dizer que em algum momento um povo foi racista com o outro e o outro foi com o outro. Mas no caso do racismo do homem negro do homem branco para com o homem negro, a gente tem um processo dialético, né, que está sempre fundamentando isso. Então, parte-se do pressuposto de que a gente tem um pano de fundo ali muito, muito parecido com aquilo que o materialismo histórico vai afirmar, né, que a história ela é sempre dotada de uma luta. E no caso dessa relação do homem negro com o homem branco, e do indígena também, né, aqui na América, no continente recém-descoberto, houve o mais forte oprimindo o mais fraco, caiu-se, né, a escravidão acabou, mas o processo continua. E aí, por isso que a gente não pode dizer que existe racismo reverso, porque toda a estrutura cidadã, toda a estrutura política, tudo aquilo que é feito economicamente, e a economia é um ponto bastante importante, tem como função direta ou indireta, mesmo que seja de modo inconsciente, dar continuidade ao processo que já existe, e nesse processo que já existe, o homem branco leva vantagem sobre o homem negro, mesmo não havendo mais a escravidão. Essa é a questão. Então, falando sobre, que você falou ali, racismo reverso, então, tipo, seria errado esse termo, porque, como você falou, é com todas as etnias, então seria racismo mesmo, se existisse, claro, seria racismo, e por exemplo, pode falar. Ele faz sentido, Pedro, numa concepção ocidental, que é a que a gente está tomando, porque você tem uma estrutura inteira feita para privilegiar o homem branco. Entende? Como a estrutura inteira é feita para privilegiar o homem branco, a palavra racismo reverso não faz sentido. Né? Não dá para dizer que o negro está sendo racista com o branco, porque o racismo não é um ato somente patológico, ele é um ato também estrutural. Né? Essa é a questão. É que no papel deveria ser para todos, mas na prática a gente sabe como é, né? Exatamente, Pedro. Essa é a questão. Oi? Eu acredito que essa ideia do racismo reverso veio por conta do senso comum da sociedade, de associarem o racismo com o negro. Porque você pode até parar para pensar que não é só o negro que sofre racismo, entre aspas. Mas a maior parte, tipo, generalizando, seria o negro que sofreu. Então, não teria como associar o racismo com o branco, porque o branco sempre foi a parte privilegiada. Então, não teria como ele ser desvalorizado. O negro que sempre foi inferiorizado, então, sempre foi a parte que o negro sempre sofria, porque o negro sempre sofreu. Uhum. Exatamente, Maria Luísa. Há uma confusão... Oi? Vou ter que sair rapidinho, mas eu já volto, tá bom? Tá bom. Há uma confusão aí, eu acho que essa confusão ela surgiu na nossa outra aula, e a Djamila ela acaba esclarecendo, com a questão do patológico. Porque quem fala que existe racismo reverso, está pensando no ato racista de um sujeito para com o outro. Quando a gente está pensando, né, a partir desses dois autores que a gente está tratando, no racismo estrutural. Né? Porque uma pessoa é racista com a outra. Esse racismo patológico, se ele é levado a cabo, ele vai dizer que existe sim racismo reverso, né? Porque uma foi racista com a outra. Mas quando você pensa numa estrutura que no Brasil há 500 anos beneficia o homem branco, aí não tem como haver racismo reverso, porque na posição dominante, né, se a gente for pensar sobre uma percepção marxista, está a estrutura toda construída pelo homem branco. Então, o homem negro, ele não consegue romper, alguns conseguem, porque faz parte do capitalismo, né,
eleger alguns, mas eles não conseguem sair desse processo porque a estrutura inteira é construída a partir de concepções eurocêntricas, né? Então, de concepções do homem branco. E o homem branco já naturalizou o privilégio de tal modo que ele não consegue entender quando o negro diz, por exemplo, a questão do racismo estrutural. Porque quando você está vencendo, você se acostuma com aquilo. E aí, quando o negro pede voz, quando o negro pede um posicionamento, já é mais difícil. Porque aí fala, mas ele também tem. Pera, como é que você sabe? Qual é o lugar do qual você está falando? Né? E essa é a questão. É claro, há outras questões a serem pensadas, sobretudo sobre a terminologia. Mas, pensando no Ocidente, em toda a nossa história brasileira, em toda a história das Américas, na relação da América com a Europa, dizer que existe racismo reverso, por exemplo, é um erro conceitual. Não tem como haver racismo reverso se a gente estiver pensando nessa estrutura construída historicamente pelo menos nos últimos 5 séculos. Tudo bem, senhor? Professor, eu li uma pesquisa faz um tempo e era tipo uma pessoa que ela perguntava só para pessoas brancas qual era a percepção dela sobre racismo. E a grande maioria delas citaram que era escravidão, tudo que aconteceu, mas nenhuma delas cita, por exemplo, a ofensa do dia a dia, o que acontece. Tanto que, para a maioria dos brancos, eles como pode dizer, não relacionam a ofensa com o racismo. Tanto que se você chama, tipo, querer zoar o branco pela cor dele, não vai ter o mesmo efeito do que você falar com uma pessoa negra, porque a pessoa negra luta para acabar com isso. A pessoa branca não está habituada a considerar isso uma coisa extravagante. E aproveitando o gancho, a Lohane fez uma pergunta no chat, ela falou, professor, então não existe racismo com o negro com o branco ou branco com o branco? Ô, professor, rapidinho, esse negócio que eu tinha falado na prática e na teórica. Porque quem nunca sofreu o racismo assim, não vai saber o que é na prática. Agora, a pessoa que conta o contexto que já sofreu, então ela está explicando na prática, né? Sim, sim. Então, até para responder a da Lohane, do negro para com o negro não existe racismo patológico, mas pode haver, como a Priscila mencionou, um racismo estrutural, né? O negro pode ser racista com o próprio negro a partir de uma estrutura dotada de pressupostos. Essa é uma outra questão. Então, patológico não tem como ter, mas estrutural tem. Um negro pode ser, sim, racista com outro. No caso dos brancos, como branco, a gente está partindo aqui da percepção do Silvio Almeida e da Ludmilla. Como o branco está na posição dominante, essa relação do branco com o branco não seria racismo, e sim discriminação, preconceito ou outro tipo de coisa. Então, sempre que dor pensar sobre racismo, temos sempre que pensar sobre um racismo estrutural, porque não vamos pensar num racismo reverso, que seria errado. Exatamente, Lohane, porque a história dos negros... Exatamente, Lohane, essa é a questão. Exatamente essa a questão. Senão a gente corre o risco de cair no debate do senso comum, que é o que acontece. Mas eu nunca fui racista. Pera, você nunca foi racista de maneira patológica, você nunca expressou, entre aspas, ali o seu racismo. Mas a estrutura que te fundamenta dentro desse debate, a partir desses dois autores, vai dizer que sim. A Ludmilla diz isso no... Ludmilla, olha lá, Priscila, consegui. A Djamila diz isso no texto, que ela diz que é impossível dizer que não é racista. É quase impossível dizer, porque existe uma estrutura que determina o modo como você pensa. E por mais que, como a Priscila falou, você tem amigos negros, isso não é garantia de coisa nenhuma. Né? Isso aparece até numa música do Racionais, inclusive. Professor. Oi. Pode falar, Nanis. Obrigado. Pode até não ser, é só um complemento mesmo, pode até não ser uma expressão patológica, mas é uma estrutura desenvolvida para atrapalhar o desenvolvimento desse povo também. Dá até para fazer uma reflexão sobre a verdadeira liberdade, né, que nunca foi concedida a esse povo. Exatamente, né? A ideia de que acabou, agora a gente não tem mais a escravidão. Beleza, houve reforma agrária? Não. Para onde o negro foi? Obrigado aí. Ele não tem mais trabalho, ele não tem trabalho, ele não tem renda, ele não tem propriedade, ele vai subir o morro, né? Pode falar, Marisa.
Em relação ao que o Pedro falou sobre o homem branco na atualidade ter respondido àquela pesquisa sobre o que é preconceito, sobre o que é racismo, eu acredito que o homem branco da atualidade, ele, como eu posso dizer, ele faz um paralelo entre o racismo e a escravidão. Ele não associa isso à atualidade, porque ele não está de acordo de que isso ainda existe. Ele acredita que isso já aconteceu, mas o racismo tem consequências atuais, nas quais ele não associa, porque ele não vive, ele não sente na pele. Então, ele não consegue parar para pensar e falar, olha, eu todo dia ir numa cafeteria e olhar que a atendente é branca, eu acredito que não seja racismo, porque é normal sempre ter um branco me atendendo. Mas não é normal, porque deveria, de vez em da mesma maneira que você vê os brancos atendendo, você deveria ver os negros também. Mas é uma coisa que ele não percebe, porque ele acha que já ficou para trás, mas não ficou. As consequências atuais, quem sente na pele são os negros em si. Ótimo comentário. Você interpretou o que o Pedro disse. É exatamente essa questão. A gente pode continuar aqui, que tem mais alguém que escreveu, meu Deus. Tem uma empresa que não me recordo do que é, a Tamara, né? Que agora está contratando só negros. É o Magazine Luiza, né? E vi muitos brancos bravos com isso, usando o argumento de que tem que ser igual para todos. Só percebendo que a igualdade tem que existir agora, que estão sendo rejeitadas. Exatamente, Tamara. As pessoas estão indignadas porque elas não entendem que existe uma estrutura que já determina a contratação do branco. O branco já estava sendo contratado em sua maior parte, né? Aí agora, no caso, quando é o negro, a gente causa um certo tipo de ofensa a isso, né? Essa ofensa, ela é bastante perigosa, porque quem está se ofendendo está pensando no racismo patológico, não no racismo estrutural. Priscila, rapidinho, Priscila, fala um pouquinho sobre o patológico para a gente passar para o Parmênides. Você está com a tribuna. Vai, Priscila. Eu falei para você falar. E eu falei para você falar, ué. Fala um pouquinho do que você entende e eu complemento, caso seja necessário. Vai, Priscila. A gente não tem o dia todo. O PlayStation. É justamente porque eu não entendi mesmo. Ah, beleza. Então tá. A ideia do racismo patológico, eu estou usando um termo aqui, patológico, que o Silvio Almeida usa. A ideia do racismo patológico é a ideia daquele sujeito que ele é racista individualmente e ele expressa o seu racismo. E a ideia do patológico aqui é uma doença mesmo. O sujeito, ele é um doente, racista doente, e ele não está muito atrelado às concepções estruturais. Ele é racista porque ele é, de certo modo, alguém preconceituoso, abjeto. Então, essa patologia é uma escolha individual do sujeito. Embora a estrutura racista dê a ele motivos para sê-lo, ele o é e ele não faz questão de esconder. Ele faz de maneira consciente. A diferença do estrutural e do patológico é que, no caso do estrutural, às vezes o sujeito é sem percebê-lo. No caso do patológico, o sujeito é e se assume como tal. Mas é o caso dos neonazistas, essa galera, os carecas do ABC, essa galera que se pressupõe a agredir as pessoas por causa de etnia e tudo mais, são pessoas patologicamente doentes no que diz respeito à vivência em sociedade. Então, o patológico é o sujeito que faz e sabe que faz e faz por escolha. Beleza? Entendi. Por isso que Kaique deu aquele exemplo, né? Exatamente. Por isso que eu trouxe ele à tona, que foi um exemplo bastante interessante do Kaique, né? Quando ele lembrou do caso. Gente, vocês estão escrevendo muito no chat aqui, né? Isso é um tema bastante problemático. Legal que vocês estão discutindo no chat, falando. Essa é a ideia, né? Agora vamos lá. Eu vou tentar falar um pouquinho do Parmênides agora. Nem sei se tem mais clima, né, para falar do Parmênides. Mas eu gostei bastante dessa ideia de vocês apresentarem a maneira como vocês fizeram. Porque não tem como dizer que está errado o fichamento. Tem como apresentar os modos de cada um fazer. Então, essa devolutiva foi dada por vocês, tá? Então, vocês deram a devolutiva. É uma devolutiva apresentada por vocês mesmos, tá? Aqui a gente tem um poema do Parmênides, agora vamos virar a ficha, vamos ver se a gente consegue. Gostei bastante dos exemplos que vocês trouxeram. Essa questão do Magazine Luiza,
ela é bastante interessante para a gente escrever, né? Na atividade de sociologia, eu não sei quem eu até comentei, mas acho que a Tamara também falou, vocês vão escrever sobre isso, né? Vocês vão produzir um texto sobre isso. Eu acho que é bastante interessante vocês expressarem a opinião de vocês e tentar recorrer ao fichamento que vocês fizeram para tentar dar algum tipo de referência para o texto que vocês vão fazer, tá bom? Valeu, galera, que participou, muito obrigado pela ajuda que vocês deram. Aqueles que não falaram hoje, se preparem, né? Quem quiser participar da aula apresentando, falando, me procurem, né? Que quando couber dentro do contexto do currículo, a gente faz, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Parmênides. Espero que a gente tenha clima agora para falar do Parmênides, né? Vamos voltar aí alguns séculos, uns 25 séculos mais ou menos. Prometo ser breve, porque como a gente já estudou o Heráclito, o estudo do Parmênides acaba ficando mais fácil, porque ele se dá por oposição, né? Então, o Parmênides de Eleia, ele é um filósofo pré-socrático também. Oi, professor, já voltei. Opa! Então, ele é um filósofo pré-socrático também, tá? Ele é o fundador da escola de Eleia, né, os Eleatas, que era uma escola que fazia parte de uma das ilhas gregas que hoje fica no sul da Itália, né, era um dos domínios gregos, e ele foi o mestre de um pensador bastante importante chamado Zenão. Então, Parmênides, ele é o autor do que a gente chama de imobilismo, né? Enquanto Heráclito estava pensando na mobilidade, na mudança, vocês lembram bem que para o Heráclito tudo muda. Para o Parmênides, né, se a gente fosse parafrasear aqui e inverter, nada muda. E aí, eu vou começar a dizer algumas coisas bastante estranhas aqui, tá? Me perdoem, mas é porque essa aula do Parmênides, ela me obriga a dizer umas coisas que aparentemente são óbvias, mas que tem um pano de fundo que acaba por justificar essa coisa toda, tá? Então, eu vou ler aqui um trecho para vocês no slide, e aí se vocês quiserem falar comigo, vocês precisam abrir o microfone, porque eu não vou conseguir mais vê-los, tá? Em que o Parmênides... Professor, você vai apresentar ou não? Você só vai ler? Eu não estou apresentando? Não, faz tempo. Nossa. Pra mim tá. Pra mim tá, só que tá bugado. Tá o quê? Não tá apresentando, não. Ao invés da apresentação estar na tela, né? Tá menor. Tá como se fosse uma telinha. Não tá? Mas tá aparecendo? Essa tela aparece? Não, mas pra mim mesmo não tá aparecendo, tá aparecendo só a sua câmera. Acho Pra que mim tinha não que tá errar aparecendo. e iniciar novamente. Aperta na foto, Pedro. E deixa fixado, que aí vai começar a apresentar. Ah, tá. Olha o Rodrigo aí. Rodrigo Eu trouxe até a Lence, achando que a gente ia falar sobre melancolia. Então, mas é porque, como eu sabia que ia ficar muito longo, Priscila, essa devolutiva de vocês, uma aula sobre melancolia ia durar aí pelo menos mais 1 hora, né? E aí a gente ia ficar preso. Então, essa aula eu vou passar como devolutiva. Oi? Para de apresentar e apresenta de novo, tá? Porque tá bugado. Pra mim aqui tá fixado, mas não aparece. Agora foi. Agora sim. Agora organizou de novo. Opa, aí sim. Então, o Parmênides, ele é um autor... Eu vou tentar falar do Parmênides aqui e não demorar 1 hora também, né? O Parmênides, ele é um autor que está na fronteira daquela passagem que acontece do pensamento mitológico para o pensamento filosófico, né? O pensamento mitológico, ele era expresso na Grécia Antiga, né, sobretudo, através dos poetas. Então, tanto os textos do Heráclito quanto os textos do Parmênides são, na verdade, poemas, né? E o Parmênides, ele é o cara que está ali na linha fronteiriça entre a poesia poética grega e a filosofia, o início da filosofia. Ele é um pré-socrático. E aí o que acontece? Ele toma uma atitude bastante interessante, né, que é fazer o seguinte: ele toma a poesia para tratar filosofia. Então ele diz que um jovem, ele está falando de si mesmo, né, mas ele diz que um jovem foi até a deusa verdade, né, até a sua inspiradora, até a sua musa inspiradora, em busca da verdade.
E na porta da casa da sua musa inspiradora, da sua deusa, ele encontra a Dike, né? Que é a justiça, com a chave dessa casa na mão. Ela abre, né, essa casa e a sua deusa inspiradora surge para ele e lhe fala, né? Apresenta alguma coisa para ele. E aí é importante vocês entenderem, antes de eu fazer essa leitura, que para os poetas era muito comum expressarem verdades filosóficas ou verdades mitológicas, nesse caso mitológicas, a partir de poesias inspiradas nessas musas que eles diziam ter. Qual que era o fundamento? Era referenciar o próprio pensamento, referenciar o próprio modo de pensar, né? E aí o Parmênides ele faz uma mudança sutil nessa poesia, nessa maneira de fazê-lo, que altera para sempre a história do pensamento, né? Não é só ele que faz, outros também fazem, mas ele dá um tom diferente para essa coisa, que é o seguinte: os filósofos, né, os poetas, eles iam até os sábios buscar uma revelação do oráculo, né? No caso da deusa que se apresenta para o Parmênides, tá meio estranho o que eu estou dizendo, mas vai fazer sentido. A deusa que se apresenta para ele, ela não traz para ele uma revelação, ela traz para ele uma instrução. Então ela não revela nada para ele, ela o instrui. E aí a gente não tem mais o caminho da poética, a gente tem agora o caminho da filosofia. Não é alguém dizendo o que é alguém dizendo como você deve fazer. E aí ela, segundo ele, diz isso para ele, tá bom? Eu disse para vocês, vai ficar estranho aqui. Ó jovem, companheiro de Aurigas. Aurigas é tipo um condutor de uma carruagem, de uma carroça, tá? De Aurigas imortais. Tu que assim conduzido chegas à nossa morada, salve, tipo Tiago Ventura, né? Pois não foi mau destino que te mandou perlustrar. Aí depois eu apresento os significados. Esta via, pois ela está fora da senda dos homens. Ele está dizendo o seguinte, a deusa está dizendo o seguinte para o Parmênides: quando você chegou aqui, né, vindo com a sua comitiva de um homem só, né, tentando encontrar um caminho certo, que não é coisa comum que os homens façam, porque a maioria dos homens estão preocupados com outras coisas, você mostrou alguma coisa de você para mim, a deusa falando para ele, tá? Aí ela diz assim, ó, pois não é da senda dos homens, né? Isso não é o caminho dos homens comuns, tá? Mas lei divina e justiça, ponto e vírgula, é preciso que tudo te instruas, né? Do âmago inabalável da verdade, bem redonda, e de opiniões de mortais, em que não há fé verdadeira. No entanto, também isto aprenderás, com as aparências deviam validamente ser tudo por tudo atravessado. Então, ela vai dizer para ele assim, ó, toma cuidado com as opiniões e com aquilo que você vê. Te instruas, né? Isso aqui é uma tradução portuguesa, né, de um poema, então é mais difícil ainda. Te instruas e toma cuidado com as opiniões e com aquilo que você vê, porque as opiniões e aquilo que você vê são enganosas, tá? São coisas enganosas. Então, tome bastante cuidado e tenta encontrar, nessas coisas que você vê e que você ouve, a verdade em si, aquilo que de fato é real. O que ela está dizendo para ele? Ela está dizendo para ele, na verdade é ele dizendo para si mesmo, tá? Por isso que ele disse que algumas coisas iam ser estranhas nessa aula. Mas o que o Parmênides está dizendo para si mesmo? Ele está dizendo o seguinte, que é importante a gente tomar cuidado com as opiniões, porque as opiniões elas são expressões da própria aparência. Então, as coisas que nós vemos, né? As coisas que nós vemos e que nós ouvimos, elas são mera reprodução fictícia. Não existe verdade naquilo. É necessário que nós busquemos a verdade em si das coisas. O que ele está fazendo? Ele está fazendo pela primeira vez uma distinção entre o racional e o aparente, entre o ser e o não ser. O Parmênides é o primeiro que traz a palavra ser à tona, tá? E para o Parmênides, o ser é tudo que existe. Então, todas as coisas que existem, segundo o Parmênides, são ser. E o que não existe, segundo o Parmênides, obviamente, é não ser. Então, para o Parmênides, não existe mudança. Por que não existe mudança? Porque toda e qualquer mudança que acontece diante dos seus sentidos são mera aparência.
A verdade é, segundo Parmênides, que as coisas continuam sendo o que sempre foram. Percebam, senhores, a diferença entre o Parmênides e o Heráclito. Para o Heráclito, a essência é a mudança. Para o Parmênides, a mudança, ela não existe. Ela é só uma aparência, porque o que existe é o ser. Então, tudo é expressão do ser. Deve estar muito estranho. Tá tudo normal até aqui? Vocês conseguiram entender pelo menos alguma coisa do que eu disse? Só não entendi a parte da deusa lá. Então, é que assim, Daniel, eles usavam a ideia de que eles falavam com os deuses, com as musas inspiradoras, para poder expressar suas próprias ideias, para tentar validar suas próprias ideias. Era um recurso literário, né? E aí, quando ele vai até essa deusa, que é a verdade, ela vai dizer, nossa, que interessante, até que enfim alguém bateu na minha porta. E a justiça abriu, né? Mas, porque isso não é comum, os homens comuns não fazem isso, eles não estão à minha procura da verdade, da inspiração real, da razão. E ela fala, então, já que você veio até aqui, eu vou te dizer uma coisa, toma cuidado com o que você vê e toma cuidado com o que você ouve, porque essas coisas, elas não são a verdade, elas não são eu, né? Elas não me são. Então, de certo modo, a deusa verdade que o inspirava, né, essa musa inspiradora, ela está dizendo para ele o seguinte, toma cuidado com aquilo que não pode ser pensado, porque o que não pode ser pensado não é. E aí o Parmênides vai se apropriar disso para construir a sua teoria do imobilismo, que nada muda. Beleza? Me perguntem, porque às vezes eu estou achando que está ficando claro, mas como é uma linguagem extremamente poética e antiga, faz sentido dentro da minha cabeça, mas dentro de vocês não faz. Professor, não entendi a explicação do primeiro, do conceito lá daquela frase que ele disse, que acho que ele falou, nada muda, é apenas aparente, porque todos somos seres. Eu vou voltar para isso, Pedro, pode deixar. Eu só apresentei para dar um spoiler. É que assim, como é um tema mais difícil, eu apresento, depois eu volto, e aí eu complemento, tá? Mas eu vou voltar para essa parte que ela é bastante importante. E aí, eu tô lendo mais um trecho aqui, né, que é o De Latura, que é o Sobre a Natureza do Parmênides, e aí tá em tradução em língua portuguesa também, tá? Daqui a pouco a aula vai começar a fluir, eu vou começar a explicar esses trechos, e a aula vai fluir. Mas é importante trazer para vocês entenderem como a linguagem é truncada e como é difícil interpretar, tá? Aqui é o Parmênides falando, tá? É preciso que te informes de tudo, mas só da verdade, não só da verdade, como das opiniões humanas. A estas não deve conceder um crédito de verdade. Entretanto, é preciso que tu as conheças também, de modo a que, por um questionamento que se estende sobre tudo e em tudo, qual é o juízo que deves fazer sobre a realidade dessas opiniões? Aqui é um outro trecho. Afasta o teu pensamento dessa via de pesquisa e não deixes que a experiência te force a seguir cega e surdamente por esse caminho. Mas é pela razão que se deve atacar o problema controverso. Esta é a única via que te resta. Parmênides está dizendo o seguinte, não se prenda ao que é dito, não se prenda ao que é visto, porque a experiência que você tem com o mundo, ela é algo que não pode ser validado, ela é algo que não é verdadeiro. A verdade não está na experiência, a verdade está no conceito. Então, é como se... fica um pouco mais fácil explicando assim, mas aí eu vou deturpar a ideia geral, que é aquela ideia do Platão, né? O Platão não diz que Platão é filho intelectual do Parmênides. O Platão, ele diz assim, existe o mundo das ideias e existe o mundo das cópias. Tudo que está nesse mundo aqui é cópia, tudo que está no mundo das ideias são essências originais, são modelos. Essa teoria, essa concepção, o Platão pega do Parmênides, né, uma parte do Parmênides. O que o Parmênides está dizendo? O que importa, na verdade, não é aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu toco. O que importa é que o ser existe e que eu consigo pensar nele, eu consigo racionalizar. Ou, numa linguagem mais moderna, eu consigo transformar o ser num objeto da minha reflexão, do meu pensamento. Eu consigo racionalizar o ser. Ele faz uma distinção entre o que é e o que nós podemos ver acerca disso. Então, de certo modo, as essências originais, elas podem ser apreendidas pela nossa mente. Então, você consegue, diante de uma imagem, captar a verdadeira essência e racionalizar acerca dela,
sem depender da coisa em si. Tudo bem, senhores? Tá tranquilo até aqui ou não? Professor, Pode é falar. meio que pegar algo, pegar a base de algo e retransformar aquilo. Mas sem que essa coisa mude. Exatamente Mantendo isso. sua essência, hein? Então. Mantendo a essência. Porque para ele o importante é que eu não estou indo além, porque eu vou explicar de um outro jeito aqui. Mas para ele o que importa, a verdade e a razão, elas estão na essência, não na experiência e na aparência. Então tudo que existe, existe na sua própria essência, não naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos tocar. É diferente daquilo que o nosso amigo Heráclito vai dizer. Né? Porque por Parmênides, o ser é o uno. Então, todas as coisas que existem estão dentro de um grande um. Né? Estão dentro de um grande um. E essas coisas, elas não podem ser divididas. Porque, embora a gente consiga, né, movê-las aqui, todas elas constituem uma única coisa. Então, o Parmênides ele vai afirmar a ideia do uno, indivisível. Isso quer dizer o quê, professor? Ele vai dizer que dentro desse ser que existe, todas as coisas que cá existem, elas são parte de um mesmo um. É como se o ser fosse um só. Como se todas as coisas compusessem apenas um. E aí, tudo que a gente vê nas suas variedades, elas são apenas imagens que chegam até nós por meio da experiência. Porque, na verdade, o que elas são é a compositura do um. Falei para vocês que era fácil estudar Parmênides? Então, eu vou apresentar alguns exemplos aqui que vai deixar a coisa toda clara, tá? Que bom. É engraçado dar aula do Parmênides. E aí, aqui eu tenho um comentário, né, de um pensador português, que é professor de física, tá? Eu recortei de um artigo bastante interessante, ele vai dizer o seguinte, ó. Parmênides separa a razão da observação, que é da experiência. A primeira é o instrumento para aceder à verdade. Percebam? Parmênides separa a razão da observação. A primeira, a razão, é o instrumento para chegar à verdade. Enquanto que os sentidos conduziriam ao efêmero, aquilo que acaba, aquilo que se vai, ao limitado, ao contingente, à opinião. Até aqui está tranquilo, senhores. Ó, essa é uma explicação bastante fácil. Né? Ele está dizendo, primeiro, a razão, eu consigo chegar à verdade, eu consigo chegar à essência de uma determinada coisa por meio da razão. O sentido, ele só serve para de algum modo, me levar à ideia falsa daquilo, ao que é limitado, ao que é contingente, a uma opinião acerca daquilo. É como se você tivesse a capacidade de enxergar a verdade somente através da sua mente. É como se a sua mente fosse capaz, né, usando a ideia do Platão, de atingir o mundo das ideias. Tudo bem até aqui? A razão, no caso, é o pensamento, então. É o pensamento. É o pensamento sem a experiência. Aí ele diz assim, ó, parece ter sido Parmênides que foi o primeiro a demonstrar... Oi. Você trocou os slides? Tá trocando? Tô. Ah, tudo bom. É porque não tá aparecendo tudo bem, deixa quieto. Ai, meu Deus. Não, mas vai deixar quieto. Eu tô prestando atenção. Tá. Parece ter sido Parmênides, estou continuando a leitura, que foi o primeiro a demonstrar a esfericidade da Terra. Percebam, senhores. O cara tá falando que a Terra é redonda há 2.500 anos atrás, tá? E sua posição no centro do universo. Considerava a existência de dois elementos, o fogo e a terra. O primeiro era o elemento criador, enquanto o segundo corresponde à matéria. Então ele está dizendo o seguinte, você só chega à verdade por meio da mente, você nunca vai chegar à verdade por meio dos sentidos. Então, o ser, ele só se revela para você a partir das suas próprias essências, e essas essências, elas são captadas pela sua própria mente. Eu acho que essa parte está tranquilo, né? E aí, agora que vai ficar legal, eu vou apresentar para vocês 4 pressupostos do autor, né, que eu não coloquei aí para vocês não confundirem com o que ele diz, para vocês entenderem o que ele vai dizer. Lembrando, senhores, é linguagem poética e não é de fácil compreensão mesmo, tá? O primeiro pressuposto que o autor diz é o seguinte, o ser é e não pode não ser. Ó, ouçam o que eu estou dizendo. O ser é, né, o ser é, parece até uma redundância linguística, né, mas o ser, ou seja, tudo aquilo que existe é, e ele não pode não ser. Esse é o primeiro pressuposto do Parmênides. Então, o ser é aquilo que existe, e o que não existe não pode ser sequer pensado.
Beleza? Aí o 2 ele diz assim, o nada não é e não pode ser pensado. O Vai nada... devagar, Russell, nessa parte aí. Ó, vou ler um para vocês. Ó. O ser é e não pode ser, e não pode não ser. Então, o que existe, o que existe e não pode deixar de existir. Porque, para o Parmênides, isso é bastante importante, tudo que existe sempre existiu. Não existe uma criação, não existe uma geração. Porque se houvesse uma geração, agora vai ficar estranho, se houvesse uma criação ou uma geração, para que uma coisa seja criada, ela antes de ser criada precisa não existir. E para o Parmênides, o que não existe não pode ser sequer pensado. Entenderam, senhores? Caraca, velho. Ó, ele vai dizer o seguinte... Professor, mas não tem como ser pensado. Porque não existe. Não tem Então, como ser tudo que pensado. existe foi criado? Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, a gente que vive numa sociedade cristã, a gente parte do pressuposto, né, teológico, de que ex nihilo, né, Deus criou tudo a partir do nada. Né? Então existe o vácuo, o vazio, e Deus, a partir da sua expressão, né, estou usando uma linguagem teológica agora, disse haja e a matéria se assume, a matéria se concretiza. Cria-se o tempo, cria-se o espaço, e no tempo e no espaço a matéria. Né? Essa é uma noção teológica do real. O que o Parmênides vai dizer? O Parmênides vai dizer, não, o ser sempre existiu. Por que o ser sempre existiu? Porque se o ser fosse ser criado, então, antes dele ser criado, existiu nada, existiu vácuo, existiu vazio. E se existiu vazio, se de fato existiu vazio, a gente entra em contradição, porque o vazio não pode ser pensado. O nada não pode ser pensado porque não existe o nada. Só existe o ser. Beleza? Professor, Pode falar. Oi. Vai de encontro com aquela frase do René Descartes, né? Penso, logo existo. Sim, exatamente, Juliana. O Descartes, né, ele vai ser filho indireto do Parmênides e filho indireto do Platão também, nesse sentido, né, de validar o eu. Pode falar, quem quiser falar, pode falar. Eu sabia que isso ia acontecer. O professor, então o ser, ele não seria só o ser humano. O ser seria uma garrafa, uma colher, ou um salgadinho com gosto de queijo, que os tem... planetas... seria isso? O salgadinho, os planetas, os cachorros, os gatos, as plantas, o vento, o universo em expansão. Lembrando, ele vive numa época pré-física, né? Embora ele seja considerado um físico também. Então, tudo que existe para ele, todas as coisas que existem para ele são ser. E o que é não ser? Se você perguntar para o Parmênides, ele vai dizer, o não ser não existe, o não ser não pode nem ser pensado. Então, o que não existe não pode ser pensado. E aí, no 3, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Pensar e ser é a mesma coisa. Por quê? Por que pensar e ser é a mesma coisa? Porque eu não comecei falando que para você encontrar a essência das coisas, você só consegue a essência das coisas por meio da razão, por meio do intelecto? Então, para ele, o não ser é somente aquilo que não pode ser pensado. Então, o que não existe é o que não pode ser pensado. Se você consegue pensar em alguma coisa, essa coisa tem algum tipo de correspondência com a sua razão. Beleza, senhores? Ô, professor, então, vamos dar um exemplo. E se eu vou no mercado, aí nesse mercado tem um salgadinho, e ele é um salgadinho de batata. Só que esse salgadinho de batata, tá lá escrito no rótulo, salgadinho de batata de queijo. Quando a gente abre um salgadinho, a gente espera comer batata, com gosto de batata, não com gosto de queijo. Certo. Então, Então, entra nisso ou não? eu fiquei com fome só com o seu comentário. Não, eu sabia que isso ia acontecer, mas é engraçado. Porque assim, por que é tão difícil entender o Parmênides? Porque o Parmênides, ele estabeleceu uma reflexão pré-física. E aí, o modo como a gente pensa, ele é um modo pós-física. Então, se você pensar na física, o Parmênides não faz sentido. Só que o Parmênides, ele é um cara que, na época em que ele escreveu isso, fazia muito sentido. Então, eu vou tentar complementar. Acho que alguém queria falar alguma coisa, pode falar. Professor, a minha pergunta era qual seria a relação do fogo como elemento criador para Parmênides? Então, para ele, essa é uma pergunta bem complexa, porque tem algumas explicações. Para ele, Nanis, o fogo ele é elemento criador porque ele tem a capacidade de
Ixi, mano, vamos lá. O fogo, Mas eu- se você submeter alguma coisa ao fogo, o fogo vai alterar aquilo, né? Ele vai alterar aquela realidade, mas aquela realidade vai continuar existindo. Então, o fogo queima a matéria, mas ele não queima a essência. Então, de certo modo, o fogo ele seria a única substância universal que se mostra como uma substância universal, porque ela é capaz de queimar, ela é capaz de fundamentar todas as coisas a partir da sua ação, mas ela não depende da matéria em si. Deixa eu tentar explicar de um outro jeito. Professor, Oi. é tipo assim, não sei se eu tô certo, é tipo quando se você joga o papel no fogo, ele desaparece, mas o fato que ele já esteve ali, aquilo não some. É tipo isso? Então, é exatamente isso, Pedro. A ideia é a seguinte, eu vou usar o exemplo do Descartes, eu vou corromper o Descartes, mas é o único jeito de explicar. O Descartes, ele usa um exemplo 1.500, 2.000 anos depois, que é o seguinte, esse é o exemplo do Descartes, talvez ajude vocês a entender essa questão do fogo aí, né? O Descartes vai dizer o seguinte, isso daqui é um pedaço de cera de abelha, certo? E ele vai dizer, quando eu aproximo essa cera de abelha do fogo, ela perde a cor, porque o fogo começa a alterar a matéria dela, ela perde o cheiro, ela perde a densidade, e o paladar também dela se altera, porque começa a evaporar. Mas ela não deixa de ser cera. Por que ela não deixa de ser cera? Porque, embora o fogo tenha condição de alterar a sua condição material, o conceito de cera já está aqui dentro. Então, a cera continua existindo conceitualmente. Embora a cera física tenha se desmaterializado, a cera conceitual permanece. Então, igual do papel, mesmo se queimar o papel, ainda vai continuar sendo papel na essência. Na essência. A essência papel ela não desaparece. Embora o fogo tenha condição de submeter todas as matérias a ele próprio, né? Dada a sua constância, não dada a sua inconstância. Aí que vem que muda a aparência, que o senhor disse, muda na aparência, sim. Exatamente, Daniel. As coisas mudam na sua aparência, mas elas permanecem na sua essência. Porque a essência da coisa não vai ser aprendida por meio do olho, da boca, do nariz. Ela vai ser aprendida por meio da razão. Uma vez que o objeto se tornou conceito, ele existe. Então, o terceiro... Alguém quer falar? Professor, mas querendo ou não, tá mudando. Mesmo que de qualquer jeito tá mudando. Então, tá Não, mudando. altera o estado físico, mas não altera a essência. É isso. Exatamente. O estado físico ele é alterado diante dos seus olhos. Mas o que o Parmênides vai dizer dos seus sentidos? Que os seus sentidos são enganosos. É mera aparência. O fogo, a cera continua existindo enquanto essência. Eu consigo pensar nela. Porque ele vai dizer, e talvez isso ajude, ele vai dizer o seguinte... O exemplo perfeito é a água, né, professor? Sim, sim. A água é água. Pode ser sólida, líquida ou gasosa, mas continua água, independente da forma que ela esteja. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, ele vai dizer que pensar e ser é uma coisa só. Então ele vai dizer, pensar e ser é uma coisa só. Não existe o ser separado do pensamento. Se você consegue pensar em alguma coisa, essa coisa existe. Ela tem uma correspondência dentro da sua cabeça, ainda que ela não tenha uma correspondência material. Porque essa correspondência material ela é desnecessária, uma vez que a correspondência que importa é a correspondência conceitual. Então ele vai dizer, o não ser não pode ser enunciado. Eu não posso dizer o que é o nada, porque o nada não existe. O nada, ele não pode ser dito, porque dizer é usar logos, né? É usar discurso. Então, se eu disser, o nada é isso, é isso, é isso, é aquilo, o nada passou a existir. Logo, aquilo não é nada, aquilo é alguma coisa. O nada Entendeu? não tem essência, né? O nada não tem essência, exatamente. O nada seria a mudança da coisa, né? Então, por que pro Parmênides o Heráclito está errado? Pro Parmênides o Heráclito está errado, porque quando o Heráclito diz que tudo é mudança, o Parmênides vai dizer, não tem como tudo ser mudança, porque a essência das coisas se alteraria. E a mudança é o não ser. Pro Heráclito, mudança é ser. Para o Parmênides, mudança é não ser. Porque ele vai dizer, se uma coisa mudasse, ela é uma coisa, depois ela vira outra, essa coisa passou a não existir. E se ela passou a não existir, ela nunca existiu. Logo, existe aí uma contradição. É um paradoxo.
É um paradoxo, exato, achou, Daniel. Essa é a questão. É um paradoxo. Então, para ele está tentando afirmar o que a gente chama de princípio de identidade, que é uma coisa que o Aristóteles vai usar a posteriori. Então, ele vai dizer, se isso é, isso não pode deixar de ser. Entende? Ah, professor, mas e se quebrar? Quebrar é aparência. O que eu vejo, o que eu toco, chega até mim por meio dos sentidos. Mas a ideia de xícara, a essência da xícara, da caneca, continua existindo, mesmo que eu quebre, que eu a quebre. Entenderam? Então, o que é, e o que não é, não é. É óbvio, né? Parece uma coisa óbvia, mas só faz sentido dentro da filosofia do próprio Parmênides. Porque o Parmênides, ele está dizendo que as coisas todas têm uma identidade. E essa identidade, ela se revela por meio da razão, não da essência. Eu brincava com os alunos do primeiro ano, né, quando eu ia falar do Parmênides, para atormentar a professora de matemática, fazendo a seguinte questão, quantas canetas a gente tem aqui? 2, né? Para o Parmênides, na verdade, a gente pode chamar de 2 canetas, mas para o Parmênides a gente tem uma caneta só aqui. Independente da quantidade de Porque é uma essência só, uma ideia só, né, professor? Porque é uma essência só e uma ideia só, exatamente, Pedro. O que a gente está vendo? O que a gente está vendo? A gente está vendo a aparência da caneta. Das canetas. Né? As muitas canetas são só aparências. O que tem aqui, de fato, dentro da minha cabeça, é uma ideia de caneta que já existe. Entenderam, senhores? Então, o número 3 não existe. O número 2 não existe. O que existe? É o número 1. Todas as coisas são o número 1. Porque o ser é uno. Sim ou não? Compreenderam? É como se fosse, se existisse só um ser. A essência de ser humano, por exemplo, é a essência de ser humano. Tipo, o Heráclito, eu acho que ele pensa que cada humano tem a sua essência. E eu penso que o Parmênides pensa que o ser humano é uma essência. O ser humano é uma essência, exatamente. Tudo é manifestação então, dessa o ser humano é só um. O resto é tudo. A essência humana é só uma. Por isso que você precisa procurar a razão. Porque a essência humana é só uma. Você precisa buscar a verdade, porque é como se nós todos dividíssemos uma mesma alma. Né? Eu estou dizendo que é meio pesado, mas é como se nós todos dividíssemos uma mesma essência. A nossa identidade é humana. E essa identidade humana, ela é una. Ela não pode ser dividida. Aí isso serviria, meus senhores, inclusive para a gente pensar na ideia do racismo. Né? Eu ia falar isso agora. Se nós todos temos uma essência e essa essência é única, não faz sentido menosprezar o outro pela cor da pele ou por qualquer coisa que seja, tá? E aí eu vou fazer algumas afirmações sobre o ser aqui. O ser é idêntico a si mesmo. Ou seja, como tudo é uno e existe o princípio de identidade, ele não pode ser diferente dele mesmo. Então, tudo que existe está dentro de uma coisa só e ele é ele próprio. Ele é idêntico a si mesmo. Então, não existe uma cópia do ser. O que existe é o ser e o ser é igual a si mesmo. É como se tudo fosse um. E o um é sempre um. Aí no 2 ele vai dizer, o ser é um. Essa é uma explicação que a gente já passou por ela. Tudo que a gente vê mudando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são só aparências. Porque o que existe é o ser uno. O ser aqui, senhores, é tudo que existe, tá? No 3 ele vai dizer, o ser não pode ser gerado. O que isso quer dizer? Eu não posso criar um ser, porque todas as essências, elas são permanentes. Então eu não posso criar alguma coisa, porque a criação seria uma mudança na essência, porque ela não existia, logo isso seria não ser, e não poderia ser pensado. O ser é indivisível. Né? Se o ser é um... Ô, professor. Oi? Que ele fala que não pode ser criado, então é como... Tipo, se uma invenção nova, ele pensa como se já tivesse no mundo das ideias, só precisava ser descoberto. Exatamente. Não foi exatamente criado, ele foi pensado, foi lembrado, foi executado. Mas aí você vai cair muito no Platão. A ideia é a seguinte, Pedro. Quando uma coisa nova, você conhece uma coisa nova, na verdade você só está vendo a aparência dessa coisa nova. Ela já existia. Ela só se revelou a você. Entendeu? É um pouco do Platão mesmo. Platão usa isso, mas algo novo que se me aparece é só o meu sentido e a minha experiência captando ali uma aparência que pode ser... Que existia, mas não era pensado, ou a gente não conseguia visualizar. Existia a essência, mas a gente não visualizava. Você não conseguia captar ela por meio do conceito. Por isso que é tão importante buscar a verdade, porque a verdade é encontrar esses conceitos, encontrar essas essências. No 6, ele vai dizer, o ser é imutável. O ser é imutável está totalmente contrário à ideia do Heráclito, que diz que o ser é a mudança.
Então percebam, senhores, todas as mudanças que ocorrem, segundo Parmênides, elas são mudanças na aparência, não na realidade, porque a realidade é feita de essência, e essas essências não podem ser mudadas. O ser é imóvel. Oi. Mudar, tipo, de opiniões, de gostos, seria só aparências, porque a essência seria a mesma? Para ele, a ideia de essência é um problema, a ideia de opinião, a opinião ela já é um problema, porque a opinião é você expressando a experiência. Você vê determinada coisa e você diz, esta é a minha opinião. Essa sua opinião, ela é só a captação de uma coisa que te apareceu, e você não pode se fiar nos seus sentidos. Então, a sua opinião ela só seria válida se você estiver captado-a conceitualmente por meio da razão e ela for epistemológica, né? Isso depois o Aristóteles vai usar. Então, eu mudei de opinião. Na verdade, as opiniões elas são falsas, todas elas. A verdade ela só está na sua capacidade de conceituar e na sua capacidade de distinguir racionalmente. Então, se você não encontrou a essência daquilo, a sua opinião é sempre falsa. Se você mudou de opinião, quer dizer que a sua opinião ela não estava atrelada racionalmente à essência daquilo que você está tratando. Logo, era uma opinião falsa. Eu estou dando vazão aqui para as cogitações de vocês, porque dá para explicar o Parmênides de maneira mais simples, tá? Isso é uma coisa que dá para fazer. Mas eu não quero fazer, porque senão a gente vai tolher a parte mais legal do Parmênides, que é dar essa angústia, né? De ficar tentando entender o ser a partir do todo. E aí a gente tem o ser imóvel, né? Então ele vai dizer, o ser é imóvel. O que quer dizer? O ser não se movimenta. E se o ser não se movimenta, ele também não pode ser criado. Isso é interessante, senhores, porque a posteriori, o nosso amigo Tomás de Aquino, que é um pensador medieval, ele vai dizer o seguinte, ele é um pensador teológico, tá? Ele é um pensador, um filósofo cristão. Ele vai dizer o seguinte, se Deus é o ser, agora vai ficar muito estranho, se Deus é o ser e a mudança representa a não existência, representa o não ser, ao criar o mundo, percebam, Tomás de Aquino tentando arrumar o Heráclito, ao criar o mundo, Deus foi motor imóvel. Quer dizer o seguinte, Deus preencheu o vácuo, porque o vácuo nunca existiu, né? Então Deus preencheu todas as coisas e ele cria a matéria a partir de si mesmo. Mas ao criar a matéria a partir de si mesmo, ele não se moveu. Ele não se move, ele apenas cria. A coisa surge dele, né, de dentro dele, e passa a existir. Por que ele fez isso? Porque existia, né, numa concepção parmenidiana, uma negação que dizia, não tem como Deus ter criado, porque se Deus criou, então não existia. E se não existia, onde estava Deus? Se existia o vazio, então não existia Deus. E aí o que o Tomás de Aquino fez sabiamente? Ele diz, não, Deus existia, só que ele é um motor imóvel. Ele moveu as coisas sem que ele se movesse. Porque se ele se movesse, ele abriria um vácuo. E se abrir um vácuo, então Deus não está em todos os lugares, logo ele não é onipotente, onipresente. Entenderam, senhores? A complexidade. Eita, pega! Calma, você complicou tudo agora. Não, eu entendi, mas é muito viajado. É muito viajado. Não entendi nada. Vamos lá que a gente vai voltar. Ó. Professor, tem que explicar bem lento, assim. Só os evangélicos falando, não entendi nada. O que acontece? Maldade. Aí, professor, você vai treinar alguns alunos ateus aí, ó. Toma cuidado, viu? Tá vendo? Porque a ideia é a seguinte, havia uma discussão, para o Parmênides, o ser é tudo que existe. Então, o mundo ele não pode ter sido criado. Se ele fosse criado, ele não teria existido. Se ele não existiu, ele não pode passar a existir. Porque o não ser não pode ser pensado e o não ser não existe. Só que o texto religioso, ele vai dizer que Deus criou, certo? Então, começou a haver uma discussão entre o cristianismo, os primeiros cristãos, e os filósofos, né, que estavam pensando nessa noção da imobilidade. E aí, quando o texto religioso, bíblico, ou a Torá, enfim, quando qualquer texto dizia que Deus criou alguma coisa, uma concepção parmenidiana vinha à tona. Peraí, mas se Deus criou, então não existia. Se essa coisa não existia, o que existia no lugar dela? O nada. Se existia o nada, como é que o nada e Deus, que se diz onipresente, habitavam o mesmo espaço? Professor. Oi. Eu acho que a frase que todo mundo aí conhece da Bíblia também
o ser humano ser criado a partir de ser a semelhança de Deus. Então quer dizer que Deus não criou o ser humano do nada. Ele pegou pegou parte de si e transformou no ser humano. E se liga, né? Sim, sim. Essa é a ideia de imagem, que Deus criou a sua imagem e semelhança, é essa ideia. Mas qual é a questão? É que Deus não criou só o homem, Deus criou todas as coisas, né? E aí Deus cria o homem a partir de si mesmo depois, né? Então, a ideia é quando Deus cria matéria, é um problema filosófico da época. Hoje não faz tanto sentido, porque hoje a física moderna ela já aceita o vácuo, né? Mas na época não fazia muito sentido. Então, os teólogos e os filósofos ficavam nessa discussão. Mas se não existia nada e Deus ex nihilo criou a partir do nada, então existiu nada. E se existiu nada, Deus coabitava com nada. E Deus se diz ser o ser. Deus diz ser o ser e ser tudo. Como é que o ser e o nada existiam no mesmo ambiente? Eles viam isso como uma contradição. Aí o que Tomás de Aquino fez? Ele disse, não, Deus sempre existiu, é uma saída teológica. E Deus era um motor imóvel. Então, quando Deus criou, ele não precisou se mexer. Ele continuou onde ele estava e todas as coisas que foram criadas nasceram a partir dele. Daí a ideia do motor imóvel. Está presente no Zenão também, que é um aluno de Parmênides. Mas a ideia é a seguinte, o motor imóvel, teologicamente, na Idade Média, justificava essa pseudo-contradição que existia. Porque, percebam, senhores, parte do fundamento cristão está muito atrelado à ideia da filosofia, né? O Platão, o Aristóteles, eles fundamentam o cristianismo. O cristianismo é basicamente fundamentado por esses dois autores. Então, quando eu dizia que não existia nada a partir do texto bíblico, né, que só existia Deus, e o Parmênides estava dizendo que o nada era impossível, os teólogos começaram a pensar nessa questão para tentar resolver esse problema. E aí qual foi a solução que o nosso amigo Tomás de Aquino encontrou? Ele usa um argumento que já existia do motor imóvel. Deus é um motor imóvel. A ideia de que... isso aqui não é um debate religioso, é um debate filosófico, tá? A ideia de que existe um ser, né? Porque para o Tomás de Aquino, Deus é o ser. E o ser é tudo. Tudo que existe é ser. Logo, Deus é o ser e o ente. Isso quer dizer o seguinte, Deus existe e a ação de Deus é ente. Então, Deus é ser e ação. Quando você recorre ao argumento do Parmênides, você vai perceber que o ser é imóvel. Então, essa ação, ela faz parte do próprio ser. Então, para o Parmênides, se estar sendo. Ou seja, o Tomás de Aquino usa esse mesmo argumento do Parmênides, mas ele faz o quê? Ele cristianiza o argumento do Parmênides e encontra uma outra saída que não é a do Parmênides para tentar justificar a criação presente no Gênesis. Tudo bem, senhor? Pode então, inferir que Parmênides não acredita em Deus. Desculpa te porque ele é anterior, né? Ele não acredita, de fato, Lohane. Porque a noção de Deus do Parmênides é diferente da nossa noção cristianizada, né? O Parmênides, ele era um homem grego, né? E eles acreditavam em outras divindades. Essa noção monoteísta de um Deus criador, para ele era muito estranha, né? Porque se ele fez a matéria, então automaticamente ele não existe. Exato, para ele não existe Deus. Fala, não Deus cristão, né? Então pode inferir disso que a essência de toda a matéria, o ser, é Deus, porque veio a partir dele. Exato. Entendi. Exatamente. Para o Tomás de Aquino e para a concepção teológica cristã, Deus é a essência de todas as coisas, né? Tanto que, está parecendo uma pregação aqui, né? Mas tanto que o homem volta, o espírito volta para Deus, segundo uma concepção teológica, né? O homem vive, morre, a alma segue o juízo e o homem volta para Deus. Essa noção de que Deus dá a essência ao homem, o homem faz ali, vive a sua vida, depois ele volta. Essa noção cristianizada que a gente naturalizou, ela é debatida lá nos pré-socráticos. Né? Então, para o nosso amigo Parmênides, né, e esse é o nó, o ser é imóvel. O ser não pode se mover. O ser sempre existiu, ele é imutável, indivisível, ele não acaba, ele é eterno, ele não pode ser gerado, ele é um e ele é idêntico a si mesmo. Ele é o princípio da não contradição. Então, segundo ele, Deus é um conjunto de essências? Não, Deus é uma essência. Formam seres? Não, Deus é uma única essência. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Ele acreditava que no mundo ele existia? Ele quem? Ele Parmênides?
Sim, ele acreditava que ele existia. Porque... Isso então, é hipocrisia? não, gente, não é. Não é. Porque ele está dizendo o seguinte, eu, enquanto humano, eu sou dotado... Ué, ele é ser? Exatamente. Eu tenho a capacidade de encontrar a verdade porque há em mim uma essência. Essas essências, elas se comunicam. Nossa, é muito complexo. É bastante complexo, é bastante complexo. Você tem que ter a mente boa pra... Não, na Tem que verdade... estar prestando muita atenção para entender isso. Na verdade, não é complexo. O que tem aqui? Daria para resumir isso de maneira drástica. Mas é que, se a gente resumir, tipo, videoaula, vai se perder a nossa capacidade de antagonizar o pensamento do Parmênides com Heráclito. Por quê? Porque quando o Parmênides diz que nada muda, ele está fazendo uma afirmação que serve para muitas coisas também. Como exemplo que o Pedro usou da água. A água mantém a sua essência em outros estados. No sólido, ela muda de forma. Exatamente, ela muda a forma, ela muda a aparência, mas a essência continua. Então, de um modo ou de outro, senhores, o Parmênides e o Heráclito, eles fizeram sentido para esses pensadores, por quê? Porque eles fizeram sentido na sua época, porque o que aconteceu? Pegaram, né, os filósofos que vieram depois, pegaram a filosofia do Parmênides e a do Heráclito, fizeram uma adaptação e criaram outras filosofias que depois vai desaguar na ciência. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, no conceito de alguma coisa, a gente está pensando numa essência. E essa essência está sendo pensada lá pelo nosso amigo Parmênides. Então, assim, para o Enem, né, eu aproveitei aqui para tirar uma casquinha da confusão mental de vocês, mas para o Enem, de maneira objetiva, vocês podem dizer o seguinte, Parmênides ele é o pai do imobilismo. Então, nada muda, o ser é e não pode não ser. Essa é a resposta para o Enem. O que é e não pode não ser. Todas as coisas estão sempre atreladas a uma própria essência. Essa é a explicação do Parmênides. Explicação do Heráclito. Tudo está em constante mudança, a única coisa que não muda é que sempre muda. Basicamente isso. Para responder no Enem, é basicamente isso. Agora, por que eu trouxe alguns elementos para trazer essa discussão? Porque o que importa não é o conteúdo, é o modo. Eu quero que vocês pensem como ele pensou, para que vocês sintam a angústia que ele sentiu. É isso que eu ia falar. Nossa, eu já tô sentindo aqui, já. Falei, mano, isso não é possível. Porque assim, eu só consegui entender realmente eu me colocando como se eu estivesse acreditando nisso mesmo. Exatamente. Nossa, eu também. Que foi agora no final. Teve que acreditar, teve que entrar isso na minha cabeça. Porque essa é a questão. Ó, tem um pensador chamado Kant que ele diz que não se ensina filosofia. Ele fala, besteira, ninguém ensina filosofia. Nós ensinamos filosofar. Ensina-se filosofar. Isso quer dizer o seguinte, você precisa assumir o ponto de vista do autor, como vocês fizeram aí, para você começar a fazer sentido. Você precisa vestir a roupa mental do autor, para você conseguir entender o que o autor estava fazendo. Então, eu podia dar uma aula, juro para vocês, assim, eu faço essa aula no primeiro ano em 5 minutos. Parmênides e Heráclito. Pá! Rapidinho. Só que, o que acontece? A gente vai tratar autores extremamente complexos. E esses autores bebem na fonte de Parmênides e bebem na fonte do Heráclito. Então não dá para a gente tratar autores complexos fazendo uma leitura simplificada da coisa em si. Entende? Então é bastante importante que a gente tenha essa noção de que o pensamento filosófico ele depende do nosso desejo e da nossa vontade de filosofar a partir dos elementos que os outros sujeitos criaram. Então, Parmênides, caiu Parmênides no Enem. Imobilismo, o ser é o que é, e o não ser não pode ser pensado, não pode ser dito, o não ser não existe, e se eu pensar no não ser, é porque o não ser existe, logo ele não é não ser. Fácil, tranquilo. Agora, fazer esse movimento reflexivo que o Parmênides nos propõe é maravilhoso. A gente termina e fala, caramba, eu existo, né, como a Lohane falou, eu existo ou eu não existo, afinal? Eu estou me questionando se eu sou imóvel ou não, porque ele disse que todo ser é imóvel. Não, então, Vitor, ó, o Vitor, vou usar um exemplo que o pessoal dos cursinhos usam, que eu não gosto de usar, mas a ideia é a seguinte, quando você nasceu, sua mãe e seu pai colocaram seu nome, Vitor, ali está estabelecido uma essência, você é o Vitor. O Vitor vai mudar durante o Vitor vai crescer, vai mudar, vai se alterar. O Vitor vai torcer por um time, depois ele vai virar bandeirinha, vai torcer por outro, vai torcer por Palmeiras. Ia lá, isso não. O Vitor vai gostar de uma coisa, depois ele vai gostar de outra. O Vitor vai passar por muitas mudanças. No final da vida, lá quando o Vitor tiver 80, 90 anos, o Vitor vai ser outra pessoa. Mas a essência
do Vitor vai continuar sendo a mesma. Você continua sendo o Vitor. Entende? A gente pode fazer uma linha do tempo com várias fotos suas, mas todas elas são atravessadas por uma mesma essência. Qual é a essência? É o Vitor. Entende? Então, essa é a concepção do Parmênides. Ah, entendi. Beleza, Professor, senhor? Oi. vou ter que Beleza. citar, não posso deixar a aula passar sem citar que essa teoria, se a gente for relacionar ao Bauman, o Heráclito tem uma visão da essência líquida e o Parmênides de uma essência sólida. Só isso que eu queria dizer Exato. mesmo. Exatamente, Pedro. Ótima leitura. Professor, Ele é monstro. mas Pode querendo ou falar. não, tá mudando tudo? De qualquer Não, mas modo, ele vai- mesmo que mude, né? Desculpa, pode falar. Pode falar, pode falar. Não, é sólida e líquida porque dele é sólida porque nunca muda e do Bauman é líquida porque sempre está em constante transformação. Ô, Daniel, esse negócio de que está havendo mudança, para o Parmênides é falso porque a mudança ela é só na aparência, as essências continuam imutáveis. Essa é a questão. O que Veja conta bem. mesmo é a essência, não é a feição. Professor, você bugou o mas- sistema do Daniel. Aí, se for pensar em outra forma, tá mudando de qualquer jeito, não é? Está mudando o que você vê, não o que é. O que é permanece sendo. O que é permanece sendo. O que você vê muda, mas a essência da coisa continua sendo a mesma. É água, independentemente de estar no estado sólido ou de estar no estado líquido ou gasoso. Eu vou apresentar para vocês um trechinho de uma música para a gente terminar, porque essa aula eu acho que é a aula mais longa que a gente já teve na vida. A gente está quase em 2 horas de aula, e eu achei que ia falar do Parmênides em 15 minutos. Vocês estão conseguindo ver a tela? Então, sim. Então, é só um trechinho. É só um trechinho aqui e a gente já finaliza. Eu vou para o último slide, a gente já finaliza. Mas a ideia, senhores, é que vocês tenham essa capacidade de atrelar e de comunicar e de comunicar-se com o pensamento de autores que Ô, foram professor. importantíssimos para a gente chegar até aqui. Fala. Essa matéria, esse tema tem tanta reviravolta, professor, que eu tô entendendo o que a Lohane quis dizer com salgadinho de batata com queijo. Professor. Eu tô entendendo, professor. Eu juro pra você que eu tô entendendo o que ela quer Legal, dizer. poxa. Ai, Só que- alguém tira, Olha lá, obrigada. ela explicou lá no chat. Aí Nossa, tem- foi- Explica aí, no meu cérebro tem um macaco Lohane. batendo prato, ô Giovanni, um macaco batendo prato no meu cérebro. Nossa, gente, obrigada. Tá vendo? Nossa, Que legal, alguém tá me entendendo. Aí, Lohane, tá vendo? Alguém te representou Tem gente que tá me aí. chamando de louca aqui, professor. Vocês Nossa. conseguem ver a tela? Lohane não é pra antes. Vocês estão conseguindo ver a tela? E aí, Gilvan, Ainda tá carregando, tá girando a bolinha ainda. quer que eu Ah, transmita aqui, caso não carregar? tá lento. Manda o link aí no chat que eu abro aqui. Eu tinha que ter deixado carregar. Pode ser, Vitor, por favor. Vitor, aí você me prejudica, peraí. Eita, professor. O nome da Fica música até mudaram as atrasado. estações. Cássia Eller. O vídeo do senhor fica até atrasado com o vídeo. Oi? Fica com o delay. É. Aham. Aham. Manda o link no chat aqui mesmo. Aí eu transmito. Nossa, essa aula ficou longa, hein, gente? Meu Deus. Vocês Eu acho acreditam que que eu essa tava na aula música? evaporou os meus últimos 2 neurônios. Não, mas eu gostei bastante da primeira parte da aula. Parmênides é do contra, hein? Mas, cara, depois vocês vão ver que faz muito sentido. Quando a gente começar a passar por outros autores, vocês vão ver que faz muito sentido. Sobretudo, um autor que vocês estão estudando, Camus. Camus vai dizer que a essência do homem... Não, deixa pra lá. Camus. O Camus vai dizer que a essência do homem é a morte. Vamos lá. Ô, Vitor, aparece aí pra você? É só o comecinho, só. Apareceu. Professor, como assim? Eu quero saber mais disso daí. Como é que seria isso? Para o Parmênides, o único problema filosófico de fato é o suicídio. Parmênides não, Camus. Camus, né? Camus. Camus. Pode falar Camus, o Elenir não tá aqui.
Pode colocar já? Pode. Estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Tá bom, Vitor. Valeu, Vitor. Obrigado. Obrigado pela sua internet boa aí. Ó, eu trouxe a música da Cássia Eller só para vocês perceberem, e a gente vai finalizar agora, é sério, a gente precisa terminar, que é o seguinte... Terminar gravando, assim, né, professor? Pode continuar. Não, eu preciso... Hoje eu preciso terminar, tô fazendo um monte de coisa que eu tô enrolado, ó. A Cássia Eller, essa música não é dela, tá? É do Renato Manfredini. Mas ó, olha que interessante, ó. Mudaram as estações, nada mudou. Parmênides, cara. Parmênides. Mudar a aparência das coisas mudou o tempo inteiro. Mas as coisas continuam sendo como são. Aí ela vai dizer, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Parmênides. Tá diferente, mas a essência é a mesma. Se lembra de quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre? Aí ela já está colocando em dúvida. Sem saber que o para sempre sempre acaba. Heráclito. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quer dizer, a essência continua. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí, então, estamos bem. Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar. Agora, tanto faz, estamos indo de volta para casa. Percebam, aqui, o autor está tratando de uma questão... óbvio, né, romântica e tal, mas de que as coisas mudaram, mas elas continuaram do jeito que elas eram, elas permaneceram inalteradas, imóveis, embora as coisas tenham mudado na sua aparência, na sua essência elas continuam. E aí, senhores, quando vocês vão ouvir uma música como essa, tendo tido uma aula do Parmênides, uma aula do Heráclito, você não é mais a mesma pessoa. Você já é uma outra pessoa, porque a sua capacidade de ler o texto, de se aprofundar no texto é tão grande, né, que você começa a viajar na música, você não vai mais viajar no ritmo, você vai começar a viajar na letra, você vai falar, nossa, Parmênides, fica acendendo, sabe o gibi da Turma da Mônica, que fica acendendo os pensamentos? É a mesma uma luz coisa. pra cá. Toda vez que você ouvir uma música, que você lê um texto, que você estiver estudando, você vai perceber que isso acontece, né? Você vai falar, nossa, isso daqui é Parmênides, nossa, isso daqui é Heráclito, isso daqui é Kant, isso aqui A é música Nietzsche. da Elis Regina, eu não ouço do mesmo jeito. Então, se altera. Essa é a ideia da filosofia. Eu vou terminar, que a gente já se prolongou demais, mas essa é a ideia da filosofia, senhores. A ideia da filosofia é dar pra gente a complexidade e a capacidade de enxergar as coisas na sua profundidade. Então, todas as vezes que nós formos ouvir uma letra, que nós formos ler um poema, ler um texto, se a gente tiver essa profundidade, essa capacidade, essas coisas vão nos ser ainda mais agradáveis do que elas já são. A melhor coisa do mundo é você ouvir uma música e começar a encontrar ali elementos de autores, de pensadores. Professor, gente que... Oi? Tô falando da música, então Heráclito é Vitor e Léo? Não sei qual que é. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Boa, ótimo exemplo, né? É verdade, não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha... Ó, o professor sabe o sertanejo agora, eu ouvi tanto sertanejo esses dias. Então, beleza, senhores, está compreendido? Para o Parmênides nada muda, para o Heráclito tudo muda. Tá? Mudança por Parmênides não pode ser nem pensada, porque ela não existe. Não existe mudança. Mudança é uma ilusão. Para o Heráclito, a única coisa que existe é a mudança. A imobilidade é uma ilusão. Bom, senhores, vamos finalizar. Eu não vou dar continuidade ao nosso offline aqui, mas foi um prazer estar com vocês. Gostei muito dessa aula, foi uma aula mais estendida, mas a ideia é essa, é nos colocar na posição do filósofo para que a gente entenda as razões pelas quais ele disse e pensou o que ele pensou. Parabéns a todo mundo que participou da primeira parte da aula também, né, que apresentou sua parte do fichamento. E é isso, senhores, vamos encaminhar para o final
Foi um prazer estar nessa sexta-feira com vocês, tá bom? Vou cessar a gravação. Obrigado, professor. Valeu, Gilvan. Até mais, galera. Valeu, professor. É nóis. Obrigado. Professor, minha teoria da batata tá certa, por favor? É preciso, Lohane, que você escreva, porque além de eu estar ouvindo com eco aqui, eu não entendi muito bem a parte da batata com queijo. Lohane, eu te entendi. Vamos debater, Lohane. Eu te entendi, Lohane. Abriu a indústria, tipo, Eu não sei falar, gente.